Olá, tudo bem? Aqui é a Bárbara Cidral, advogada das famílias, e começa agora mais uma live da série Falando de Família, que ocorre toda segunda-feira ao 12h15 aqui no meu Instagram. E hoje a gente vai falar sobre o cliente ideal. Existe um cliente ideal? A gente tem que atender todo e qualquer cliente que bate na porta do nosso escritório ou não, né? A gente deve escolher qual o cliente que a gente vai atender, como que a gente vai atender e de que forma a gente faz para escolher isso, né? Como que isso acontece. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom dia, Dr. Giovanni, bom dia, Gisele, bom te ver por aqui. Saudades, né? Cada vez que eu vejo a Gisele, lembro da minha docência, dos meus tempos de professora de faculdade, e já dá saudade aqui. Existe uma pesquisa, deixa eu ver o nome do pesquisador, Vilfredo Paredo. Esse pesquisador, ele apresentou uma pesquisa, deixa eu colocar no silencioso aqui, para não incomodar a live, não atrapalhar aqui. Pronto, agora, deixa eu ver como é que eu faço para excluir isso aqui agora. Ai, gente, ficou a conversa do WhatsApp na frente da minha tela aqui agora. Como é que eu faço para fechar isso? Gente, que confusão. Como é que eu fui fazer isso? Aí, agora sim. Perdão. Voltando. E aí, Vilfredo Paredo fez uma pesquisa no final do século XIX e o resultado que ele apresentou é o seguinte: 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% dos seus lucros. É isso mesmo, né? Existe uma parcela de clientes que é aquele cliente potencial que traz muita renda, né? Muito retorno para o nosso escritório, e existe aquele volume de cliente, aquele cliente que traz muito trabalho, demanda muito empenho, mas o retorno financeiro é muito pequeno, né? E aí como que a gente faz para identificar isso, para qualificar e para focar naquele cliente que vai ser o nosso cliente potencial, o nosso cliente ideal, né? Existem uma série de fatores para isso. Mas o primeiro fator importante é perceber que isso é sim algo que precisa fazer parte do nosso pensamento, porque quando a gente passa pela faculdade, a gente é ensinado a estudar leis, né? Falando agora especificamente da faculdade de Direito aqui, né? Voltando o nosso papo para os nossos colegas advogados. A gente é ensinado a pesquisar leis, a decifrar leis, a interpretar as leis, a peticionar, né? A se posicionar. Mas a gente não é ensinado, pelo menos na maior parte das faculdades, né? Uma maioria esmagadora das faculdades, não ensina a prática jurídica, assim, o dia a dia de um escritório de advocacia, né? A gente não tem marketing jurídico, a gente não tem gestão do escritório, né? Quem aqui que passou por uma faculdade e que teve uma disciplina de gestão de escritório, né? Quem aqui sabe quais são as vantagens e as desvantagens de você ter um advogado associado ou uma sociedade de advogados, né? A gente quase não aprende isso na escola, na faculdade, a gente nem vê esse tipo de coisa na faculdade, né? São 5 anos em um processo de graduação que nos ensina, assim, muito pouco da prática jurídica, né? Então, ele vai nos dando um direcionamento. Eu lembro que quando eu me formei, eu conquistei minha primeira cliente, eu peguei o processo dela, né? Era uma regulamentação de guarda, alimentos, visita, foi o meu primeiro processo, minha primeira experiência com peticionamento real.
E aí fiz toda a petição dela, escrevi e tal, e na hora de protocolar começaram todas as minhas dificuldades. Primeiro, porque eu não sabia nem que eu precisava de um token, né? Eu saí da faculdade, como eu era concursada na época que eu fiz a graduação, eu já era graduada em serviço social e era funcionária pública da Prefeitura de Blumenau. Então, quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, eu não tinha intenção nenhuma de advogar. Eu fui fazer por conhecimento, né? Para poder aprimorar a minha primeira profissão e tal. E aí depois acabou despertando o meu interesse pela advocacia, né? Pela vontade propriamente dita de advogar. E aí foi onde eu fui parar no direito das famílias, né? E o meu primeiro processo, então, foi uma regulamentação de guarda, alimentos e visita. Mas como eu era concursada lá naquela época, eu não fiz estágio em nenhum escritório, né? Meu único estágio foi o NPJ, que, diga-se de passagem, né? Vamos ser muito sinceros, por melhor que seja o NPJ, ele te dá, assim, ó, uma visão muito superficial da prática jurídica, né? Minhas colegas advogadas, a Adrileia, a Duda tá por aqui, foi minha aluna, a Ana tá por aqui, Jean, foram meus alunos, Denis, juizado especial, todo mundo que já passou pela faculdade de Direito, doutora Maiara acabou de entrar, me falem se o NPJ dá condições de um advogado se jogar no mercado, né? Se o NPJ de vocês deu, vocês já estão um passo à frente, porque o meu não deu, né? Me formei numa faculdade muito boa, mas o NPJ não apresenta nem 10% da nossa prática, da nossa realidade, né? Da nossa vivência, do nosso dia a dia dentro de um escritório. Então, é um aprendizado muito superficial. Então, quando eu saí, e lá no NPJ eu também não vi o token, tá? Não sabia o que era o token. Por quê? Porque a gente fazia as peças, mas quem protocolava era o advogado vinculado ao NPJ, né? Então, o aluno não foi ensinado, na minha época, a protocolar um processo. E aí, quando eu fui protocolar o meu, gente, era um caos, porque daí eu descobri que precisava de um token. Ok, corri atrás da OAB, corri atrás do cartório e tal, consegui o tal do token. Aí, agora eu vou conseguir peticionar. Gente, a versão do meu Java não era a versão que o sistema, o antigo ESAGE, né? Hoje a gente tem EPROC aqui em Santa Catarina, mas antigamente, quando eu comecei a advogar, era o ESAGE ainda. E aí, a versão do meu Java não era a versão que o ESAGE acessava, então eu precisava formatar o computador para poder conseguir rodar o programa para conseguir peticionar. Gente, assim, ó, eu passei uns 10 dias só tentando chegar à forma para poder peticionar. A petição estava ali prontinha, aguardando para ser peticionada, para ser protocolada, né? E eu não conseguia protocolar por conta dessa dificuldade, né? Então, essa mesma dificuldade que a gente tem para protocolar, a gente tem para gerir o escritório de uma forma total, né? Então, é para protocolar um processo no começo da carreira, é para identificar se a gente deve formar uma sociedade de advogados ou se a gente deve seguir sozinho de maneira autônoma e criar parcerias com outros advogados, contratar advogados associados, né? Qual é o melhor caminho? E o mesmo segue, então, para a definição do cliente ideal. E aí, muita gente vai me dizer, Bárbara, mas eu, em começo de carreira, estou advogando agora, posso escolher o meu cliente ideal? Eu não tenho que atender todo mundo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, completamente diferente da primeira coisa. Por que eu digo isso? Todo cliente que bater na porta do seu escritório precisa ser bem atendido, né? Todo cliente precisa ser muito bem tratado, prontamente atendido, ouvido. Você precisa ter empatia por aquela pessoa que chegou até você de alguma forma, né? Mas não significa que você vai precisar atender todos eles, né? Não significa que você vai precisar suprir a demanda jurídica de todos eles. Você precisa sim fazer uma definição de quem é o seu cliente ideal,
como é que você quer trabalhar, como é que vai ser a sua atuação jurídica, e a partir daí, esses outros clientes que chegam até você e que você prontamente atendeu, que você prontamente respondeu, você vai poder encaminhar para as pessoas que você começou a firmar parcerias e que você entende como referência também, né? Vamos começar a trazer exemplos para ficar mais fácil de visualizar. Eu, Bárbara, como todos sabem, sou advogada das famílias. Eu atendo direito do trabalho? Não atendo. Atendo direito do consumidor? Não, também não atendo. Direito civil geral, nunca fiz uma ação de uso capião, gente. Penal, muito menos. Mas não significa que as pessoas que me procuram não vão ser atendidas em todas essas áreas, tá? Eu tenho um perfil de captação de clientela muito grande, né? Eu tô sempre falando com todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, eu dou bom dia para todo mundo que passa no prédio, né? Desde a menina da limpeza até o síndico, o dono da sala e tudo mais. Por quê? Não é porque eu quero, é o meu perfil, né? Eu sou de falar com todo mundo, eu sou de puxar assunto com todo mundo, eu sou de me meter na conversa de todo mundo. Esse é o meu perfil, né? E isso acaba fazendo com que pessoas me procurem porque sabem que eu sou advogada, porque ouviram falar no meu nome, sabem que eu atuo na área jurídica. E aí o que fazem? Teve um problema, vem até mim. Quando é um problema de família, ótimo, já atende, já supro, fecho contrato e tudo mais. Quando não é, eu explico para aquela pessoa, olha, eu entendo a sua necessidade e eu entendo que para atender a sua demanda, você precisa ir para um colega que atende essa demanda específica. Vamos pegar aqui o exemplo da doutora Anitta. Doutora Anitta, especialista na área consumerista, né? Agora tá aí se especializando, nichando ainda mais, buscando ainda mais esse cliente ideal lá dentro do direito médico, né? Então, se eu não atendo isso no meu escritório, eu sou advogada das famílias, não atendo direito médico, o que eu faço? Faço contato com a doutora Anitta e falo, vamos fazer uma parceria, vamos estabelecer? Faço uma reunião com ela, estabeleço qual seria a minha atribuição nessa parceria, qual seria a atribuição da doutora Anitta nessa parceria, quais seriam os limites de atuação de uma advogada e da outra na parceria, quais seriam os percentuais de atuação e no momento que eu atendo um cliente derivado de uma necessidade de direito médico, eu falo para ele, olha, eu posso sim lhe orientar, mas quem vai lhe atender é uma colega minha que trabalha junto comigo, é vinculado ao meu escritório, é a doutora Anitta. E aí passo esse cliente para a doutora Anitta e a gente passa a trabalhar juntas. Por quê? Porque essa é a expertise dela, esse é o cliente ideal dela, ela está apta a trabalhar e atender a necessidade desse cliente especificamente, que eu não tô, e eu preciso reconhecer que eu não tenho capacidade de atender todas as áreas jurídicas, mas, novamente, não significa que eu não vou atender esse cliente, que eu não vou ouvir a situação dele e encaminhar para o profissional adequado. Mas tá, e como que eu faço para saber quem é o meu cliente ideal? Você precisa primeiro se conhecer e saber qual é o tipo de expertise que você tem, qual é a sua afinidade, qual é a sua facilidade, qual é a área do direito que você gosta de estudar, que não é uma dificuldade para você ficar trabalhando naquela área, né? Então, você tem familiaridade com aquela área. E qual é o tipo de atuação específica que você quer fazer? Vamos pensar na área da família, né? Então, eu era assistente social, então não pensei duas vezes quando fui para o mercado de trabalho, né? Quando eu fui para a advocacia, tinha que ser advogada de família. Não, nem passou pela minha cabeça atuar em outra área. Na época, a minha mãe tinha uma clínica de saúde ocupacional, né? Minha mãe é técnica de segurança do trabalho e tinha uma clínica em sociedade com a minha irmã. Então, eu poderia ter pensado
em ir para a área trabalhista, né? Eu dava aula de direito do trabalho, tinha uma certa facilidade com essa temática e teria clientes sendo indicados da clínica da minha mãe, né? Funcionários que fizeram um exame demissional, admissional, as próprias empresas que contratavam para fazer programas de saúde e segurança do trabalho. Porém, não era uma área que eu me via trabalhando, que eu via um propósito na minha atuação, né? O meu propósito de vida é trabalhar com famílias, é auxiliá-las na solução do conflito, naquele conflito que está gerando uma dor pessoal, uma dor interna para aquele cliente. É a minha afinidade. Só que a gente sabe que ou você ama direito de família ou você odeia direito de família, né? E aí vamos pensar, eu quero ser igual a Bárbara, mas eu odeio direito de família. Peraí, então você não pode ser igual a Bárbara, né? Por quê? Porque a minha especificidade é essa. Você tem que procurar qual é a sua. Uma vez que você conhece quais são as suas habilidades, quais são os seus gostos, as suas facilidades para desenvolver estudo, se aperfeiçoar e se aprofundar naquilo, você começa a identificar aí quem pode vir a ser o seu cliente ideal, certo? Então, começamos lá no topo do funil, porque o funil ele, né, vai, como o nome diz, afunilando. Então, ele começa no topo muito maior e vai diminuindo conforme vai descendo, né? Então, o nosso topo de funil é o cliente que precisa de um advogado, baixou um pouquinho, precisa do advogado de família. Só que se você for procurar no mercado, você vai ver diversos tipos de advogados. Você vai ver o advogado que gosta de uma atuação mais litigante, né? Que gosta de ajuizar a demanda, que gosta de ir para briga mesmo, né? Para discussão judicial, para uma sentença procedente, para lutar por uma sentença procedente e entregar para o cliente aquela demanda. Existem outros advogados, como eu, por exemplo, que são mediadores, que acham que a solução mais adequada para conflitos familiares passa pela participação da parte na solução do conflito, né? Então, aí a gente já começa a dividir aí os perfis, né? Aquele litigante e aquele mediador. Então, já são dois perfis diferentes. Então, notem, se eu tenho dois perfis diferentes, eu já começo a mudar a delimitação do meu cliente ideal, né? Porque se eu tenho um cliente que quer de qualquer custo atingir a parte contrária, quer um litígio, não é a mim que ele vai procurar. Por quê? Porque ele vai ver eu me posicionando como uma advogada mediadora. Agora, aquele cliente que quer resolver da forma mais tranquila possível, que quer tentar um acordo, que quer tentar contato com a parte contrária, mas não está conseguindo, mas também não quer brigar, não quer discutir, não quer se desgastar, ele não vai procurar o advogado litigante se ele tiver conhecimento da advogada mediadora. Então, notem que a gente começa, como a doutora Adrileia falou, a separar o joio do trigo. Significa que um profissional é melhor que o outro? De forma alguma. São perfis diferentes. E os clientes têm também perfis diferentes. Como eu falei, vai ter o cliente que quer o advogado mediador, vai ter o cliente que quer o advogado litigante, né? E todos eles exercem sua competência da forma que estão dispostos. E tá tudo bem com isso também, né? E aí, mais do que isso, né? Vamos pensar aí, vamos falar lá do advogado litigante. Eu vejo muito posicionamento de advogado nas redes sociais que se direciona diretamente para a mulher, né? Para a genitora, para a mãe. E aí, algumas trabalham de uma maneira muito forte a mãe como o poder central familiar, né? Mas não desconsideram a importância do pai numa relação familiar. E tem outros perfis que se posicionam já xingando o genitor, generalizando o genitor de uma forma geral, de que todos eles são ruins, de que todos eles são omissos, de que todos eles são inconsequentes, de que a mãe é sempre a salvadora da pátria e o pai é sempre aquele que abandona, né? E de novo, tá errado o advogado se posicionar dessa forma?
Não. Por quê? Porque ele está captando aquela cliente que tem uma raiva da parte contrária sobrenatural. E aí, quando ela vê no advogado aquela pessoa que ajuda ela a criticar a parte contrária, ela fala, é esse que eu quero, né? Por quê? Porque ele está atendendo a necessidade específica dela. Então, você precisa identificar para a formação do seu cliente ideal quem é que você quer atender e aí focar o seu posicionamento para aquele cliente, né? Então, eu quero atender aquela mãe que está magoada com o pai e eu vou utilizar essa mágoa para conseguir litigar e conseguir uma sentença procedente para ela. E aí ela vai sair satisfeita do meu escritório. Ok, esse é o seu posicionamento. Ah, não, eu, por minha vez, vou focar o meu posicionamento no pai, porque tem tanto advogado focando na mãe e poucos perfis que focam no direito do pai. Mas tem muito pai bom também, então eu vou focar o meu direcionamento e o meu marketing jurídico para esse pai. Ok, também, né? Você vai pegar um outro nicho do mercado. Agora eu, por exemplo, Bárbara Cidral, advogada das famílias, eu foco a minha atuação nem no pai e nem na mãe. Eu foco na criança e no adolescente. Porque se eu tenho um perfil mediador, eu tento mostrar para os meus clientes que o direito que deve prevalecer não é nem o da mãe e nem o do pai, é o da criança. E aí, quando eu faço isso, automaticamente eu estou afastando de mim aquela genitora ou aquele genitor que quer que o seu direito prevaleça, certo? Porém, estou aproximando aqueles que entendem que o filho é o ponto central de toda e qualquer relação familiar, é quem deve ter seus direitos primordialmente garantidos, né? Novamente, não tem perfil certo, não tem perfil errado, não tem advogado melhor por se posicionar de forma X e advogado pior por se posicionar de forma Y. Existem posicionamentos, existem conhecimentos diferentes, atuações diferentes e que precisam ser respeitadas. E você precisa saber qual é a sua atuação, qual é o seu posicionamento para chegar no seu cliente ideal, naqueles 20% de clientes que vão ser responsáveis por 80% do faturamento do seu escritório, certo? Uma vez que você consegue identificar isso, as coisas vão ficando mais claras. Você vai trazendo para si o seu cliente ideal e buscando parcerias para atender aqueles outros clientes que chegam até você e que não são provavelmente o tipo de cliente que você vai ter condições de atender. E mais do que isso, gente, o cliente ideal não está relacionado só a posicionamento jurídico, né? Vamos novamente utilizar o exemplo, aqui da Grande Florianópolis, né? Tem pessoal de fora aí na live, mas todo mundo que tá aqui tenho certeza que já ouviu falar de Jurerê Internacional, né? Um bairro, uma praia de Florianópolis com um elevadíssimo poder aquisitivo, né? Então, vamos pensar, se eu sou a advogada das famílias que quero atender público de Jurerê Internacional, eu não posso ter um escritório pequenininho, humildezinho, com 1 ou 2 advogados, com um perfil humilde. Por quê? Isso define a minha capacidade profissional? Não, não define. Porém, a imagem do advogado, ela é o cartão de visitas dele, né? E as pessoas ainda contratam o advogado muito vinculado à aparência, ao que ela quer que seja atendido, né? Qual a necessidade que ela quer. Então, pessoas de elevado poder aquisitivo vão procurar escritórios renomados, grandes estruturas, profissionais conceituados. Porém, se você é aquele tipo de advogado
que quer atender um volume grande de processos, que possa trazer uma satisfação mais rápida da demanda, né? Um resultado mais imediato e ganhar no volume, não adianta você ter uma grande estrutura, ser altamente renomado, porque aquelas pessoas, primeiro, não vão ter condições de pagar os seus honorários naquele elevado padrão, e mais do que isso, gente, eles não vão se sentir bem e confortáveis em um escritório de uma estrutura muito grande, né? Porque eles não se sentem confortáveis com aquele espaço. Eles não se sentem pertencentes àquele espaço. Então, a sua estrutura, a estrutura do seu escritório, também vai estar vinculada ao cliente que você pretende atender, né? Quanto maior o patamar do cliente que você precisa atender, maior vai acabar tendo que ser o patamar do seu escritório também. Os profissionais de referência que vão ter que estar vinculados ao seu escritório, porque uma coisa demanda a outra, né? Então, se eu tenho um cliente humilde e uma estrutura altamente luxuosa, ele vai passar na frente do escritório e não vai entrar. Porque a primeira coisa que vai passar na cabeça dele é: eu não consigo pagar, né? E aí ele vai procurar um outro escritório que ele bata o olho e pense: esse talvez eu consiga pagar. E pode até ser que lá no luxuoso ele conseguisse também, que existisse uma forma, né, de que ele acessasse aqueles serviços, mas a imagem vincula ele à sua contratação ou não, né? E isso é muito forte na advocacia. Eu já tive a experiência, né? Quem me conhece sabe que eu tô sempre de salto alto, eu tô sempre maquiada. E há um tempo atrás eu tava meio que com preguiça de me arrumar e tal, e vim de sapatilha trabalhar. Sem maquiagem, não tinha cliente para atender naquele dia, vim bem confortável. Mas eu resolvi ir até o fórum, que é aqui pertinho do escritório, inclusive. Resolvi ir até o fórum para poder conversar com a assessora, porque tinha um processo muito complicado e tal. E toda vez que eu chego no fórum, eu sou bem recebida por todos os servidores, né? Todo mundo: oi, bom dia, doutora, boa tarde, doutora, bem-vinda, doutora, pode passar, doutora. E no dia que eu fui até o fórum sem maquiagem e de sapatilha, eu fui barrada na entrada. Eu não fui identificada como doutora, né? Por quê? Porque eu não tinha cara de doutora. Eu não tinha perfil de doutora. Aqueles servidores não me viram como uma doutora. Por quê? Porque eu estava de sapatilha e sem maquiagem, né? O fato de estar bem arrumada transmite uma imagem diferente. Por quê? Porque ainda existe isso muito forte na nossa profissão. Novamente, não estou dizendo que isso é certo ou que é errado. Estou dizendo que isto é um fato e a gente precisa aprender a lidar com os fatos. Ah, então eu sou obrigada a andar de salto alto e maquiada, Bárbara? Não, você não é. Você pode andar com a sua sapatilha, com a sua rasteirinha, sem maquiagem e tá tudo bem. Mas você vai precisar também lidar com as pessoas lhe barrando porque elas não lhe veem como um advogado, né? E aí você tem que escolher com que tipo de situação você quer lidar. Tá disposto a lidar com isso? Tá tudo bem. Eu sempre ressalto, né? Não é a sua vestimenta que determina a sua capacidade profissional, não é o que você faz na sua hora de lazer que determina a sua capacidade profissional, não é o tipo de relacionamento particular que você estabelece que determina a sua capacidade profissional, não é nada disso. Porém, o julgamento externo faz com que entre ou saia cliente do seu escritório, certo? E aí, Bárbara, defini o meu cliente ideal e agora o que eu faço? Agora, você precisa começar a desenvolver marketing voltado para aquele cliente. Mas, Bárbara, isso não é proibido pelo código de ética, né? O nosso código de ética não nos impede de fazer propaganda, de fazer marketing, de divulgar, de se vender, de captar clientela.
Então, né, existem sim limitações impostas pelo nosso código de ética, mas que começam a ser flexibilizadas quando a gente passa a entender que a gente vive sim em uma era digital em que a gente precisa ter um posicionamento digital, né? Hoje a gente tem, com esses processos eletrônicos, a gente tem capacidade de atuação no Brasil inteiro, né? Eu não preciso estar no Rio de Janeiro para participar de uma audiência, eu não preciso estar em Porto Alegre para poder despachar com o juiz. Claro, ainda existem comarcas pequenininhas que exigem, né, uma atuação presencial, mas as maiores comarcas já estão quase que 100% online, né? Aqui em Santa Catarina, ao peticionar, ao protocolar o processo, você já tem a possibilidade de escolher juízo 100% digital. Então, no momento do peticionamento, quando você escolhe o juízo 100% digital, você já sabe que você não vai precisar ir ao fórum em hipótese alguma. Claro, se você quiser despachar pessoalmente, se você quiser ir até lá, tudo bem, mas todos os atos processuais acontecerão eletronicamente, né? Então, esse posicionamento jurídico precisa sim, aqui também, aqui onde, doutora Adrileia, da onde que a doutora é mesmo? Juizado, o Denis falou que em Sampa também é assim, né, Denis? Vamos ver de onde é que a doutora Adrileia está falando para a gente saber aonde também é possível optar pelo juízo 100% digital aí. Então, como eu estava falando, a gente precisa de um posicionamento jurídico. A gente não está fazendo venda, mas a gente está se posicionando, se mostrando no mercado. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, olha aí, ó. Então, que Rio Grande do Sul é outra realidade, né, doutora? Eu sempre falo assim que quando eu preciso de uma jurisprudência que vá dar embasamento a um entendimento completamente diferente dos nossos tribunais aqui, eu vou buscar no Rio Grande do Sul, porque lá é sempre, né, o primeiro lugar de todas as decisões inovadoras. Assim, gosto muito da forma que o direito evolui nas comarcas do Rio Grande do Sul, assim, muito além, eu diria assim, né, uma interpretação muito além dos outros estados brasileiros, assim, deveria servir como exemplo em grande parte, né? A gente não pode generalizar também, mas é realmente diferenciado aí o estado do Rio Grande do Sul em matéria jurídica, né? E aí, então, vamos fazer o nosso posicionamento, né? A gente vai começar a mostrar qual é o tipo de cliente que a gente atende, de que forma a gente atende, qual é a visão que a gente tem de um processo, de um litígio, de uma sessão de mediação, né? Como que o cliente pode te acessar, como que ele pode buscar a sua ajuda, né? De que forma você vai poder atender a necessidade dele e sim se posicionar no mercado. Uma vez que você faz isso, você consegue então atingir resultados diferentes, né? E isso também precisa ser feito de maneira alinhada com o seu cliente ideal, com o cliente que você quer atender, né? Vamos pensar. Meus clientes ideais, né? Eu atinjo eles como? Eu atinjo muito mais no Facebook do que no Instagram. Por quê? Porque eles estão ainda mais no Facebook do que no Instagram, né? Eu tenho uma vinculação maior desses clientes, uma procura maior deles pelo Facebook do que pelo Instagram. Google ADS, né, serve para todas as áreas aí, mas na área da família, o posicionamento ele precisa estar lá no Facebook, além do Instagram. Já numa área empresarial, por exemplo, você não vai para o Facebook, você vai para um LinkedIn, por exemplo, né? Por quê? Porque é lá naquela rede social que o público que você está trabalhando como seu cliente ideal vai estar localizado. Entre LinkedIn e Facebook, o empresarial está no LinkedIn, a família está no Facebook, né? Então você precisa conhecer o seu cliente ideal e você precisa conhecer a si e as áreas que você quer
atender que você quer trabalhar, tá? Então, é importante você fazer isso, você conhecer isso, você saber quem que você quer atender para que você tenha um posicionamento adequado. Deixa eu ver aqui o que a Dani falou. Professora, primeira vez que entro na sua live e adorei. Estou aqui emergindo na área da advocacia e nesse momento toda a instrução é válida. Ai, que bom, Dani. Fico muito feliz em ler isso. Gosto muito de ver minhas ex-alunas, meus ex-alunos aqui nas lives. É sempre um prazer trocar um pouquinho de conhecimento. A gente sempre fala muito, mas acaba aprendendo muito também. Obrigada, Dr. Denis, juizado especial, também sempre gentil, sempre presente por aqui, né, Denis? E sempre captando cada foto, né, Denis? Tu me mata com algumas publicações que tu faz, né? Tu tem que me avisar para eu poder fazer uma cara bonita quando tu vai tirar os teus prints e postar aí. Eu tava tentando fazer um print agora. Então, pessoal, definir o seu cliente, definir o seu posicionamento, começou a trabalhar as redes sociais vinculadas a esse cliente, agora você começa a trazer para o seu escritório aquele cliente voltado dos 20% lá que eu falei no começo da live. Quem não estava presente ainda, eu falei da teoria do Vilfredo Pareto. E o que diz a teoria dele? 20% de seus clientes representa 80% dos seus lucros. Os demais representam apenas muito trabalho e poucos resultados práticos para as suas bancas. Então, essa foi uma pesquisa realizada por Pareto, né? É a teoria de Pareto e é altamente utilizada aí em âmbito empresarial. Conheça seu cliente, conheça a si mesmo e passe a se posicionar para trazer esses 20% cada vez mais para dentro do seu escritório. Certo, pessoal? Obrigada pela participação mais uma vez de todo mundo, doutora Adrileia, doutor Denis, Tawane tá aqui também, bem-vinda, Tawane, bom te ver por aqui, Dani estava aqui também, muito obrigada pela presença, Clériston também sempre dá uma entradinha por aqui quando pode, né? Estou muito feliz com a participação de todos vocês. Quero desejar uma ótima semana para todo mundo, uma semana de muito sucesso, de muitos honorários, né? De muita atuação profissional, da gente fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente ama fazer, que a gente faz com amor, com propósito, né? E quanto mais satisfação a gente traz para quem a gente atende, maior vai ser a nossa satisfação pessoal também. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos vocês. Grande beijo e boa semana. Pronto, Denis. Travei hoje na pose, viu? Ó, uma foto bem bonita, Denis. Viu? Já pode botar. Giovana maravilhosa, te amo. Saudades. Domingo tamo junto, hein? Não esquece de me buscar no aeroporto. Domingo tens um compromisso comigo. Beijo, Gisele, Dr. Diego também sempre por aqui. Grande abraço para todos e uma boa semana. Tchau, tchau, pessoal!